Boa noite, meus irmãos. Eu desejo que Jesus nos abençoe, trazendo aquela paz, aquele olhar manso, meigo, penetrante para as nossas vidas. Hoje nós vamos fazer uma pergunta. Existe reencarnação? Reencarnação, ou seja, com dois Es. Reencarnar, voltar à carne, outra carne, não a mesma, aquela que pereceu, ela foi sepultada, então ela volta ao pó. Então existe o espírito voltar para um outro corpo, masculino, feminino, qualquer gênero, raça, cor. Existe reencarnação? Antes da gente comentar sobre duas passagens interessantes, eu só vou apresentar duas passagens falando de reencarnação aqui no Novo Testamento, tá bom? Antes, eu quero falar das religiões, e eu já falei disso de outras vezes. No nosso planeta Terra, existem 7 troncos religiosos. O que eu chamo de tronco? Raízes. Depois desse tronco, essas religiões costumam subdividir, criar outras facções, criar outras igrejas, às vezes com outro nome, mas ela veio do mesmo tronco, tá? São elas: o judaísmo, lá, né, a religião dos judeus, nas sinagogas, o sinédrio. O budismo, fundado por Siddhartha Gautama, o famoso Buda, maravilhoso, que trouxe toda assim uma paz em nossas vidas, na Índia. O judaísmo nem precisa falar de onde que nasceu, né, gente? Israel, né? Depois nós temos islamismo, que é aquele outro lado do judaísmo, que são ali os árabes, né? Que fundaram o islamismo, que é referente ao Islã. Aquele povo que ajoelha 5 vezes por dia, põe a cara no chão para poder adorar Javé, ou Alá. O Deus deles é Alá, que é o mesmo Javé, tá? Depois nós tivemos o catolicismo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela nem nome de cristã ela tem nome de romana. Depois revoltaram-se e daí saiu um protesto. É onde nós tivemos Lutero, Martinho Lutero e muitos outros que fundaram o protestantismo. A palavra protestantismo vem de protesto, como algumas coisas lá com a Igreja Católica, foi fundado o protestantismo. Não vamos nos esquecer que nós temos as igrejas, as religiões naturais da África, onde tem aquela coisa de cultuar orixás e outras situações mais. E por último, a 7ª delas, nós temos o espiritismo. Vamos lembrar que todas elas se subdividiram, todas, mas o tronco são esses 7. E sabe de uma curiosidade? Das 7, 5... Desculpa, me deu vontade de espirrar, desculpa, gente. Aqui tá um frio, então vem esse ventinho frio e faz a gente espirrar. Dessas 7, 5 são reencarnacionistas, 5 delas. O judaísmo, o budismo, o islamismo, as religiões afro e o espiritismo, 5. Só 2 que não são. Vocês sabiam disso?
catolicismo e o protestantismo. Essas duas não são. Não acreditam na reencarnação. Acreditam na vida única. Veio, viveu, morreu, acabou. Acabou. Então, deixa eu colocar minha colinha aqui, gente. Eu vou falar de duas situações. Nós vamos para o Evangelho de João. Lá no capítulo 3, do versículo 10 até o 13, nós vamos ver Jesus tendo um diálogo com um príncipe da sinagoga. Gente, príncipe vem de principal, tá? Principal da sinagoga é aqueles que tinham cargo alto. Esse príncipe da sinagoga era Nicodemos, um senhor já mais idoso. Na calada da noite, está aqui no Evangelho de João, para esconder-se, porque tinha vergonha de que seus pares vissem ele conversar com Jesus, ele vai escondido, né, no meio da escuridão, procurar Jesus para perguntar a Jesus algumas coisas que ele tinha dúvida. E os dois ficam ali, vamos dizer assim, da nossa forma de hoje, batendo um papo. E Jesus o recebe muito bem. E Nicodemos faz algumas perguntas para Jesus. E Jesus responde: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos queria falar de Deus, do reino de Deus, e Jesus lança esse ensinamento. Quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Não vai alcançar o paraíso. Não vai alcançar o nirvana, como nos ensinou o Buda. Tem que nascer de novo. E aí Nicodemo disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porque Nicodemo já estava idoso, né, gente? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Olha a ideia de Nicodemos. Ele já é um homem velho, como que ele vai voltar para o ventre da mãe para nascer de novo? E Jesus responde para ele: na verdade, quando Jesus fala duas vezes, na verdade, ele está dando um ensinamento mais forte. Quando ele diz a Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. Quando ele diz: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Gente, o que é nascer da água? Nascer do Espírito todo mundo sabe, né? O Espírito criado por Deus, esse é o Espírito. E a água? Vocês sabiam que esse nosso corpo aqui, esse material, ele é composto de 70% de água? Ele só tem 30% de massa. Jesus estava chamando o corpo de água. Nós somos água. 70%. Se pegar esse corpo e desidratar ele todo, ele fica só 30% de massa. Essa aqui é a explicação de Jesus. Se não nascer do Espírito e da água. Gente, vamos nos lembrar que Jesus não tinha como falar claramente, igual hoje nós temos a revelação cósmica e o Espiritismo para nos ensinar. Ele não podia. Por muito menos ele foi crucificado. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne? Do seu pai, da sua mãe, da união espermatozoide e óvulo, isso é carne. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito.
Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. Eu acho isso aqui uma poesia, gente. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem. Sabe não? Você ouve o vento assoprar, mas você não sabe de onde ele veio. Ele veio do Oriente? Ele veio do Ocidente? Do Leste, do Norte, do Sul, do Oeste? Nem para onde ele vai. Você não pode, você não sabe para onde o vento vem e para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Da carne você sabe, do Espírito não. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Como que pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Mestre, príncipe da sinagoga, e você não sabe disso? E Jesus aqui em diante, ele vai colocando sobre a condição dele, o Filho do Homem, que desceu. É uma passagem muito bonita, muito rica. E Jesus fala claramente em voltar à carne. O Espírito é filho do Espírito e a carne é filho da carne. E nós aqui temos um exemplo clássico de reencarnação. Mas eu vou trazer outra mais interessante ainda. Espera só um pouquinho, tá? Deixa eu só achar aqui a minha marcação, que eu não sou boa com papel, gente. Eu não domino esse negócio de papel, não. Tá lá, quer ver? Cadê? Perdi. Aqui. Mateus 17, só um minutinho. Tô chegando lá. Sai daí não, tá? Peraí. Aí eu lá em Marcos. Aqui, ó, Mateus. Cadê o 17? Achei, gente. Mateus 17, do versículo 10 ao versículo 13. Eu vou apresentar aqui 4 versículos só. 10, 11, 12 e 13. Presta bastante atenção. Essa passagem se chama a Transfiguração. Já falei tanto dela porque eu amo essa passagem. Acho maravilhosa. Mateus, capítulo 17, nós vamos comentar do 10 ao 13. É aquela passagem que Jesus sobe ao monte, leva Tiago, João e Pedro, e chega lá e ele transfigura. Eu fiz agora, poucos dias, essa passagem. Ao descer o monte, olha isso. Quando ele desce o monte, lá no versículo 10, e os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Eles estavam discutindo toda aquela situação de estar do lado de Jesus, Moisés e Elias. Aí deu essa curiosidade neles, perguntar que as velhas escrituras estavam dizendo que Elias tinha que vir primeiro. Como que fica essa situação de Elias vir antes de Jesus? Cadê Elias? Elias apareceu ali na transfiguração no alto daquele monte, mas cadê ele? Ele não veio primeiro. Eles querem saber dele. Jesus aqui vai responder. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que
que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem, a Jesus. Elias já veio, gente. A cabeça deles deve ter dado um nó. Elias já veio. Vamos ver como é que Jesus encerra? Então, entenderam? Quem que entendeu? Os três que estavam com Jesus. João, Pedro e Tiago. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Aqui, gente. Como que eles entenderam? Não tinha naquela época a doutrina que fala abertamente da reencarnação. Apesar de que no Oriente a reencarnação era muito falada. A Índia, ela fala de reencarnação desde milênios e milênios. Lá na Índia é muito conhecida essa questão da reencarnação. Mas os apóstolos ali deram um clique. Ele está dizendo que Elias já veio antes dele. Não o reconheceram. É João Batista. Gente, João Batista foi Elias. João Batista foi decapitado porque ele mandou decapitar 500 lá às margens do Rio Jordão. Lei de causa e efeito. Era Elias, um senhor, um profeta. E depois ele vem como João Batista, altruísta, gritando muito forte, condenando as imoralidades. Mas o que ele veio fazer? Ele era primo de Jesus, vocês sabiam disso? Filho de Isabel e de Zacarias. Ele veio antes de Jesus para anunciar o Messias, que era o primo dele. É muito bonita a história. João Batista é a reencarnação de Elias. E Jesus explica isso aos seus apóstolos. Dá uma olhadinha lá. Mateus capítulo 17. Tem também em Marcos e tem também em Lucas. Logo abaixo ali da explicação do título vem onde que tem os outros evangelistas. Vocês podem olhar os três. Todos... Não. Marcos não fala que Jesus disse que essa questão de Elias, não. Mas Mateus explica direitinho. Elias já veio, não o reconheceram e fizeram todas as atrocidades com ele. Eles entenderam na hora que ele estava falando de João Batista. Gente, a reencarnação é a coisa mais justa que pode existir. Sem reencarnação não daria para entender desigualdade social. Que Deus é esse? Que manda uma criança miserável, pobre, não tem nem um copo d'água lá nas caatingas, sofrendo lá na África, comendo bolinho de terra. Eu chorei quando eu vi isso. Amassa a terra assim, faz um bolinho e come para sustentar. O outro lá, com a boquinha parada embaixo da vaca, para poder, a hora que a vaca urinar, ele beber a urina, porque estava com muita sede e não tinha água. Como que nós podemos falar que Deus é justo, se ao mesmo tempo ele manda uma outra criança numa mansão riquíssima, que ele não tem nem o que desejar para ganhar, porque ele já tem tudo. Plano de saúde, viagens para Disneylândia, para não sei aonde, para os parques, boa escola, um bom sapato no pé, um motorista particular para levar e buscar ele na escola, riquezas e mais riquezas, e um futuro promissor que vai herdar aquela riqueza toda do pai e da mãe. Por que Deus iria fazer isso? Se a vida é uma só, é injusta, muito injusta. Que Deus é esse
Se a vida é uma só, como é que uns têm tanto e outros não têm nada? Além da miséria, a maioria ainda nasce cego, surdo, aleijado, arrastando pelo chão, essa miséria, com poucas pessoas tendo muito e uma multidão de milhões, bilhões, né? A Terra tem 8 bilhões de encarnados. Desses 8 bilhões, quanto que a gente vai olhar que está na miséria? Basta olhar, liga a televisão, basta olhar ao seu redor, tem uma ali na esquina com a mão estendida pedindo uma esmola. Fome. Como que Deus ia mandar uma criatura para passar fome? Como que Deus vai mandar uma criatura num mundo com tanta tecnologia, sendo que ele está chegando aqui pela primeira vez? Como que ele vai entender, gente, o fogo? Como que ele vai entender a roda que foi inventada lá no Homem das Cavernas? Olha o que é evolução. Que veja bem, se a vida fosse uma só, como que ia desenvolver a ciência para chegar numa vacina contra a poliomielite? Como que ia desenvolver uma vacina contra a meningite? Como que iria, se bem que tem um monte de gente aí que é contra a vacina também, né? Que loucura isso. Como que iria desenvolver essa tecnologia que nós temos hoje? Como que uma pessoa que está chegando aqui pela primeira vez e entender um celular que traz uma notícia, uma televisão que traz uma notícia lá do outro lado do mundo, ela vai chegar parvalhada no meio disso tudo. As nossas crianças é a prova de que a reencarnação existe. O meu neto, com 4, 5 anos, ele desmontava as máquinas dentro de casa, eu tinha que tomar um cuidado danado, e montava aqueles parafusinhos, aqueles encontros daqueles fios, entendia daquilo tudo. Ele que me ensinou a usar o celular, criança ainda. Como que a pessoa vai reencarnar pela primeira vez? Ela teria que inventar tudo de novo. Achar o fogo, fazer a roda, ferramentas. É só olharmos ao nosso redor que nós estamos vivendo evolução material, né, gente? Porque a espiritual, a moral, ó, tá lá embaixo. A reencarnação é justa. Ela nos encaminha para que a gente possa evoluir, mas também ressarcir, como nós falamos da vez passada, reconciliarmos. E a reencarnação nos coloca junto com os piores inimigos que estão no seio da nossa família, para o cadinho purificador. Existe reencarnação? Sim. Vai estudar as 5 doutrinas religiosas que acreditam na reencarnação. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no seu coração.